Graça e paz, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. Muitas bênçãos na sua vida, muito amor, muita paz, que o Espírito Santo derrame sobre você, meu amado, minha amada, as bênçãos eternas, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, financeiras, bênçãos familiares na sua vida, amém? Vamos ler uma palavra que vem do coração de Deus ao meu coração e ao seu coração. Um abraço do pastor Fábio Alves Santos. Toda a honra, toda a glória àquele que criou todas as coisas, amém? Vamos fazer uma oração. Deus ele vai falar com você através da palavra. A palavra é o alimento para a sua alma, o alimento para a sua vida, amém? A palavra alimenta o seu interior. O alimento cotidiano alimenta o seu corpo, mas a palavra alimenta o seu interior. Amém? Vamos orar. Nosso Deus amado e meu Pai querido, nos ensina a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra chegue ao coração desse meu amado, minha amada, Senhor, que fale no coração dessa pessoa, no meu coração também, Pai. Cerca aqui com os Teus anjos, que o Teu Espírito, Pai, nos use, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Desculpe. Nós vamos ler aqui uma palavra que está no Evangelho de Marcos. O Evangelho significa as boas notícias, as boas novas. No capítulo 1, no versículo 29, a cura da sogra de Pedro. Olha só. A cura da sogra de Pedro. Versículo 1. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo se lhe falaram dela. Olha só, Jesus pegou os discípulos, pegou Tiago, Pedro e João, os discípulos que ele mais andava. Ele escolheu 12. Um deles traiu Jesus, Judas. E os discípulos mais íntimos eram Pedro, Tiago e João, que era o que Jesus, digamos assim, contava mais. Amém? Todos eram discípulos, como nós. Todos somos discípulos, mas Deus conta mais com aqueles que se lançam mais. João era o apóstolo do amor. Pedro, apesar de ter indícios de ser bruto, né? Os historiadores dizem isso, filhos do trovão, né? Que diz a palavra. Pedro era meio carrancudo, digamos assim, mas era um homem de Deus, tinha um coração compungido, né? E Tiago também, amém? E Jesus pegou os discípulos e, olha só, saiu da sinagoga, estava dando a palavra, e foram para a casa de Simão e de André com Tiago e João, né? Foi na casa de Simão, de André, pegou os discípulos e foram lá. Versículo 30. E a sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo se lhe falaram dela. Veja só. Eu creio que você que está aí do outro lado já teve febre, gripe, tantas coisas que estão acontecendo hoje em dia, coronavírus, febre H, não sei o que e tal, e assim por diante, chikungunya. Vamos supor que a sogra de Pedro estivesse nessa situação, com febre, acamada. Quem já teve gripe, eu já tive gripe forte, dengue, né? Você não aguentar levantar do sofá, amém? Naquela época não tinha os recursos que temos hoje, UPA, ambulância e tal, e falaram dela para Jesus. Por isso que é importante, meu amado, minha amada, você falar de Jesus a alguém, amém? Alguém que está precisando, você é boca de Deus. Falaram da sogra de Pedro para Jesus, e ela estava acamada, com febre, vamos por dor nas juntas, não conseguia levantar a cama, amém? E o que o texto diz aqui, ó, versículo 11. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Olha como que Jesus faz. Amém? Jesus, meu
amado, minha amada, Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Olha só o que Ele fez. Ele foi até a casa de Simão, a sogra dele estava com febre. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu. No outro evangelho, diz que Jesus repreendeu a febre. Amém? O outro discípulo, no outro evangelho, diz que ele repreendeu. Aqui é a mesma coisa. Diz que ele tomou-a pela mão, mas quando tomou a mão, é o ponto de vista dele, ele repreendeu a febre. E a febre deixou aquela mulher. E ela estava acamada, não conseguia levantar para servir. Amém? O povo antigamente era um povo hospitaleiro. Hoje é difícil nós achar. Ainda tem muitas pessoas hospitaleiras. Mas na época era tradição o povo se levantar para servir. No tempo dos meus avós, a gente chegava na casa de um, do outro, era bem recebido, almoçava, jantava, pernoitava e assim por diante. Agora imagina aquela mulher com febre, recebendo visita na casa dela e não poder fazer nada. Você que é mulher, você sabe o que eu estou falando, amém? Você que tem zelo pela sua casa, gosta de ver tudo certinho, louça limpa, etc., comida pronta. De repente chegou uma visita na sua casa e você está com febre. Era o caso da sogra de Pedro. Jesus, chegando a ela, no versículo 31 do capítulo 1, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. Olha só, rapidamente. Amém? Pastor, mas era o tempo de Jesus, era o tempo do milagre. Acabou. Não, meu amado. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, mas comissionou os discípulos. Amém? Hoje eu sou um discípulo, você é um discípulo. Se você crê na palavra, se você crê naquele que foi enviado por Deus, e você receber a palavra que é pregada, orada em cima da Bíblia, você também recebe o milagre. Assim como a sogra de Pedro. Tem uma passagem na Bíblia, não no Evangelho de João, no livro de João, que diz assim, ó, segundo ele, Jesus, nós somos neste mundo. Ele foi assunto ao céu. Mas ele disse, do mesmo modo, em outras palavras, que eu fiz, vou enviar vocês para fazer também. Ele disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Às vezes, meu amado, minha amada, o seu problema não é a febre, não é uma doença física. Talvez é uma cura de uma mágoa, um casamento que está à beira da separação, amém? Um emprego que está prestes a desabar, e tantas coisas, que é uma febre, uma doença, talvez espiritual. Amém? Você tem que convidar Jesus, como convidaram Jesus aí na casa da sogra de Simão. Você tem que convidar Jesus na sua vida. Amém? Jesus foi convidado ao casamento em Caná da Galileia. Por que, meu amado, minha amada, muitos casamentos não dão certo? Porque os noivos convidam o padrinho, a madrinha, o padrinho A, o padrinho B, o padrinho C, ganham presentes mirabolantes e tal. Mas o principal convidado não convida, que é Jesus. Amém? Eu tenho 31 anos, foi 32 de casado. Passamos luta, é verdade, todos os casais passam luta. Porém, nós sempre estamos convidando Jesus para se fazer presente no nosso matrimônio. Amém? E ainda que Satanás se levante, como já tentou, mas não pode. Não pode, porque Deus está no meio da nossa vida, do nosso casamento. Assim eles convidaram Jesus para estar na saúde daquela mulher. Convide Jesus para estar na sua saúde. Amém? Convide Deus para estar na sua saúde. Que você vai ver. Convidar, olha só. Então, chegando-se a ela,
tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol se pondo, trouxeram-lhe todos os que achavam-se enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos. Olha só, curou muitos, não todos. Olha só, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Curou muitos, enfim. Jesus foi lá na sogra de Pedro, repreendeu a febre, tomou-a pela mão, ergueu ela. Amém? Ela foi curada, passou a servir Jesus e aos discípulos. E olha só, e depois disso, levaram, versículo 32, pode ler aí, ó. E tendo chegado à tarde, quando já se estavam pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que acharam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Olha, toda a cidade, imagine você, eu não sei de onde você está escutando essa mensagem, imagine a cidade inteira ali, amém? Esperando Jesus para poder curar, curar os enfermos, o doente e assim por diante. E toda a cidade se juntou às portas e curou muitos que se achavam enfermos. Não curou todos. Pastor, mas por que Jesus, ele não pode curar todos? Ele não pode curar o fulano e o beltrano e não cura? É questão de fé. Amém? Critério de Deus é questão de fé. Nem todos serão curados, nem todos serão salvos. Nem todos, quando você falar de Jesus, eles vão aceitar Jesus. Mas temos que falar. Amém? Temos que falar. É dever. Olha só, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos de demônios, porém não deixava falar os demônios, porque a conheciam. Amém? E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só Jesus. Jesus, depois de tudo isso, primeiro ele foi lá na sogra de Pedro, encontrou a sogra acamada com febre, segurou na mão dela, repreendeu a doença, a febre deixou, passou a servir eles. Depois esperaram ele na porta da cidade, com um enfermo, doente, para ele curar. Amém? E depois de tudo isso, meu amado e minha amada, olha só, depois de tudo isso, olha aqui, ó, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, como agora são exatamente 3:30 da manhã, deixa eu ver se eu não estou enganado aqui, não, 3:51 da manhã, olha só, Jesus, olha aqui a palavra aqui, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar e ali orava. Olha só, meu amado, minha amada, a importância da oração na sua vida. A importância da oração. Jesus curou a sogra de Pedro, curou muitos doentes e endemoniados, e depois foi fazer o quê? Se reveste. Amém? Muitos caem porque não se reveste. Lidam com demônios, com cura, com o mundo espiritual, mas não se reveste. Aí o diabo ataca e contra-ataca, e a pessoa se sente cada vez mais fraca. Ela tem que se consagrar diante de Deus. Amém, meu amado, minha amada? Jesus é o mesmo. Está doente? Peça para ele curar. Vá à igreja, se santifique, entregue os seus caminhos ao Senhor. Vale a pena. Não vale a pena você ficar longe de Jesus. Você não é eterno, uma hora você vai partir. Amém? Parta com Cristo, se for o momento. Parta abençoado, salvo. E se tiver aqui na terra viver muitos anos, que viva abençoadamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor Fábio. Toda a honra, toda a glória seja dadas a Deus. Vamos orar? Nosso Deus amado e meu Pai querido, obrigado, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Nos ensinou que temos que orar, que temos que buscar, meu Deus querido. Pai, abençoe essa pessoa do outro lado. Pai, esse meu amado, minha amada, derrama
na vida deles, Pai, a tua bênção. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, um forte abraço, em nome de Jesus.